Olá, meu coach, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Clailton Luiz, CEO da Line Coaching, e gostaria de, nesse breve vídeo, compartilhar com você um pequeno trecho de uma palestra que venho ministrando em todo o país a respeito de como podemos nos comportar de uma maneira correta em meio a uma crise, como nós podemos agir e como nós podemos aproveitar a crise como uma oportunidade em nossas vidas. Primeiramente, é importante que você entenda o que está acontecendo e se o que está acontecendo já aconteceu no passado. Primeiro, é importante que você procure entender o que está acontecendo e se o que está acontecendo nós já vivemos no passado. E a resposta é que nós já vivemos sim. Muitos historiadores aí estão entendendo, estão percebendo que a crise na qual o nosso país está atravessando, ela já foi vivida na década que chamam de a década perdida, a década de 80. E muitos de nós sabemos muito bem o que nós passamos naquela década. E se nós não recordarmos o que passamos, o sofrimento que o país passou, nós não poderemos usufruir das oportunidades que estão pipocando à nossa frente nesse exato momento. É muito importante nós entendermos o passado para podermos aproveitar o futuro. Conhecer o passado é fundamental para entender o presente e sonhar com um futuro melhor. Eu quero te convidar agora para voltar comigo na década de 80, através desse pequeno vídeo, para que você entenda o que acontecia naquela época e preste atenção. Veja se não é algo muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. Os militares tinham voltado aos quartéis, mas o Brasil viu surgir um novo tipo de soldado nas ruas. Os fiscais do Sarney, um exército de consumidores contra a alta dos preços. Vou estourar com a boca do balão, nós vamos dar um fim a tal remarcação. Nós queremos que você seja remarcador de preços do nosso supermercado. E no dia seguinte saem nos jornais, povo congela o descongelador. A guerra está declarada mesmo. E finalmente são abertas as portas dos supermercados. E vejam só a correria. Todo mundo correndo para pegar 1 litro de leite. A vitória parecia fácil, mas a guerra foi perdida por falta de munição. A produção não cresceu como o país necessitava. Com o fracasso do plano, os soldados foram às ruas para protestar contra o seu comandante. Mais uma vez, eu tô aí. Eu tenho a força. Quem tinha ontem 50 mil cruzados pode ir ao banco e sacar 50 mil cruzeiros. Não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. Eu preciso de dinheiro. Um pedaço se converte-se em cruzeiro, outro pedaço ficou em cruzado. Esse plano, ele é imexível. As coisas não são tão fáceis assim. Não são simples. Esse ponto está complicado, não fica, a gente explica. Eu vim para confundir e não para explicar. Alô, alô, Gabriel Brasil. Quero ver o coral. Jacarezinho. Avião. Jacarezinho. Avião. Cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. E vou levar até o fim, custe o que custar, doa a quem doer. A bandeira da luta contra a corrupção. Eu afirmo que isso é mentira. Fica tranquila que também para você vai sobrar alguma coisa. Cuidado, senta! Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Vampiro brasileiro. Vamos mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Brasil! Qual é o teu negócio? O domingo tá sócio. Confia em mim. Não me deixem só. Mas isso é só o começo. Foi isso que nós vivemos naquela época. Nós não podemos esquecer o passado. A gente precisa aprender com os nossos erros para construirmos um futuro melhor.
Eu quero falar agora para você sobre a inflação. Você sabe o que é inflação? Você sabe o histórico da inflação no nosso país? Novamente, para você entender o seu presente, você precisa compreender o passado. Veja comigo agora um pouco do histórico da inflação na história do nosso país. O Brasil tem um histórico inflacionário conturbado. Em 1964, com a inflação em 90% ao ano, o recém-instalado governo militar reduziu a alta para 20% em 1968. Mas a instabilidade foi passageira. Ao final da década de 1970, a inflação encostou em 100% ao ano. No início dos anos 1980, novas altas, impulsionadas pelo aumento do preço do petróleo. Em 1986, no governo José Sarney, foi lançado o Plano Cruzado, que fez a taxa recuar para 70%. Como não foram adotadas outras medidas, além de um congelamento de preços, a inflação saiu rapidamente dos trilhos e disparou. Vários planos econômicos se seguiram, como o Bresser em 1987 e o Verão em 1989. Nesse ponto, a inflação brasileira entrava, pela primeira vez, na casa do milhar. Em 1990, o então presidente Fernando Collor confisca a poupança e faz novo congelamento. As medidas têm efeito limitado e passageiro. Em 1993, após o impeachment de Collor, o Brasil atinge seu recorde inflacionário, 2.500% ao ano. No ano seguinte, em 1994, é lançado o Plano Real, comandado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Na transição entre os governos FHC e Lula, a inflação ameaçou voltar com força, mas foi contida por uma forte alta dos juros. Agora, neste terceiro ano do governo Dilma, a inflação volta a preocupar. É por isso que o Banco Central elevou o juro básico na semana passada. Esse é o histórico inflacionário do nosso país. Você já vai entender um pouco mais sobre isso. Agora, volte para os nossos dias. Essa notícia representa a verdade do que está acontecendo no nosso país na atualidade. Veja comigo. Com a crise, as vendas no comércio caíram e muitos empresários estão fechando as portas. No Rio, o número de lojas que fecharam aumentou mais de 30%. A reportagem é de Carlos Dilanoy. Promoções na vitrine em Copacabana, descontos para liquidar o estoque, fim da estação, nada, é o fim do negócio. A segunda loja que a Renata fecha em menos de um ano. As vendas caíram. O produto que a gente vendia cada vez ficou mais alto do fornecedor, então a gente teve que repassar isso para o cliente parou de vir à loja e chegou uma hora que a gente não tinha mais como vender, né? Então, acabou. 1.280 lojas fecharam no Rio de Janeiro, só nos 5 primeiros meses do ano. É muito, 33% mais que no mesmo período do ano passado. Em todo o estado do Rio, 3.290 pontos comerciais fecharam. Nós temos uma inflação alta, a inflação corrói o salário do trabalhador, diminui o seu poder de compra, né? O desemprego crescente, que isso é mortal para o comércio, quem não tem emprego, não tem trabalho, não pode comprar. Os juros estão altos, o crédito está escasso, tudo isso somado junto com os aluguéis altos, tem prejudicado, tem impactado negativamente o comércio do Rio de Janeiro. Exemplos não faltam. Só nessa rua, no centro do Rio, 33 lojas fecharam. 4 delas vendiam instrumentos musicais e o fechamento das vizinhas afetou as vendas das que continuam abertas. Teve uma queda de uns 20% a 30%, consequência do fechamento dessas lojas, dessas 4 lojas. Se não tiver a concorrência, fica difícil, porque os clientes eles acabam não vindo para buscar bons preços, né? Então fica difícil da gente poder vender. Aqui funcionava uma das atrações dessa rua, uma loja de instrumentos musicais fundada em 1887. Essa placa da Prefeitura do Rio, uma homenagem pelos 100 anos da loja, diz que por aqui já passaram Noel Rosa, Pixinguinha, Dilermano Reis e Baden Powell. Mas recentemente, quem passou por aqui e não deixou boas lembranças foi a crise. Uma loja como essa, centenária, tradicional aqui nessa rua, entendeu? Referência, essa loja é referência aqui, entendeu? Nos entristece muito. Na mesma rua, a lona cobre o nome do restaurante de comida árabe. Mais adiante, o bar fechado e para onde a gente olha, uma placa de aluguel. Muito bem, você já foi comigo para o passado?
voltou para o presente e agora eu quero compartilhar com você uma linha de raciocínio que eu desenvolvi, que eu criei, para que você entenda um pouco mais, se aprofunde um pouco mais e você entenda tudo o que está acontecendo. E no final desse vídeo eu vou compartilhar com você algumas sacadas de como você pode se comportar em meio a toda essa bagunça, essa loucura do que está acontecendo agora em nosso país e possa tirar proveito dessa situação, ok? Continue comigo. Hoje nós pagamos impostos de todo tipo e a gente nem sabe qual o número dos impostos que nós pagamos. É IPTU, são as taxas, IPI, IPVA, tributos, ICMS e muito mais. Não dá para entender por que nós pagamos tanto imposto. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que o governo federal cobra tanto impostos do cidadão brasileiro? Porque a cada ano, toda vez que entra uma crise, a saída que provável para o governo é criar impostos, é aumentar os impostos. Por que isso acontece? Para poder explicar isso para você e que você possa compartilhar esse vídeo com os teus funcionários, com os teus amigos, com pessoas simples, eu vou usar aqui o exemplo de um time de futebol para ficar bem compreensível para todo mundo. Suponhamos que o Flamengo, por exemplo, ele precisa pagar todas as suas dívidas, todas as suas despesas, e o Flamengo arrecada por mês cerca de R$1 milhão com a venda dos ingressos, com a venda dos produtos, né, camisas, sandálias, enfim, de todos os produtos provenientes aí à marca do Flamengo, ok? Na venda de todos os produtos dele, o Flamengo arrecada R$1 milhão. Até aí tudo bem, arrecada bastante por mês. Só que o problema é que o Flamengo tem um gasto de R$3 milhões por mês. Ou seja, o Flamengo gasta mais do que arrecada. E ele precisa gastar esses 3 milhões porque ele contratou jogadores caríssimos, jogadores craques, jogadores de seleção. E não é fácil, o salário deles é muito alto. O Flamengo também tem que pagar todas as despesas com estádio, manutenção, com ginásio, enfim, com as viagens. E essa despesa toda dá R$3 milhões por mês. E qual é o resultado? O resultado é um déficit, ou seja, um prejuízo de R$2 milhões por mês. E o que o Flamengo faz para resolver o problema? Bom, será que o Flamengo enxuga a folha salarial? Não. Será que o Flamengo demite os funcionários? Não. O Flamengo diminui os salários dos jogadores? Não. O Flamengo corta as despesas fixas? Também não. O Flamengo diminui as despesas variáveis? Não também. E o que o Flamengo faz? Isso mesmo. O Flamengo, ele aumenta os ingressos. Aumenta o preço dos produtos que ele vende. Essa é a única solução que o Flamengo encontra para resolver o problema. E aí ele aumenta os ingressos. Então quem é que paga a conta? Exatamente. Você, torcedor. Você vai pagar a conta desse rombo. Então aí o Flamengo, depois de aumentar os ingressos, de aumentar o preço dos produtos, ele começa a arrecadar agora R$3 milhões por mês. E será que isso resolve? Você conhece alguma instituição que faz algo parecido? Que quando não consegue pagar as contas, aumenta os impostos, aumenta o preço dos serviços? Dá uma olhadinha nessas notícias. Câmara aumenta salários dos parlamentares e autoridades do Executivo e Judiciário. Dilma gasta mais de 220 mil para se hospedar em Paris. Em votação relâmpago, deputados aprovam o auxílio moradia no segundo turno. E é assim que o Flamengo arrecada, então, os seus R$3 milhões. Só que, será que isso resolveu o problema do Flamengo? O Flamengo, quando vê R$3 milhões entrando no caixa, sabe o que acontece? Eles acabam gastando mais. Exatamente. O Flamengo,
gasta agora 8 milhões de reais. E o resultado é 5 milhões de reais de prejuízo. E o que o Clube de Regatas do Flamengo faz para resolver o problema? Ele enxuga a folha salarial? Não. O Flamengo demite os funcionários? Não. O Flamengo diminui os salários dos jogadores? Também não. O Flamengo corta as despesas fixas? Não também. O Flamengo diminui as despesas variáveis? Também não. O Flamengo faz o quê então? Será que ele aumenta mais impostos? Bom, ele até pensa, e se der, ele aumenta mais ainda o preço dos ingressos, vai aumentar mais o preço dos produtos, mas o Flamengo agora acredita numa outra solução. Ele vai pedir dinheiro emprestado. Isso mesmo. O Flamengo agora vai atrás de algum investidor, de alguém que empreste dinheiro, e ele vai vender os seus jogadores, ele vai vender um pedaço do clube, ele vai fazer alguma coisa, porque um dia essa conta vence. E será que isso resolve? Resolve pedir dinheiro emprestado? Não, não resolve. Sabe por quê? Porque o Flamengo acumula agora uma dívida enorme, uma dívida impagável. Infelizmente, essa é a solução para muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora também. Você que é empresário ou você que é pessoa física, às vezes você acha que o único jeito para pagar as suas despesas é pegar dinheiro emprestado. Veja essa frase fantástica de Ronald Reagan. Quando uma pessoa ou uma empresa gastam mais do que ganham, elas vão à falência. Quando um governo gasta mais do que ganha, ele te manda conta. Quando o governo gasta mais do que ganha, ele vai te mandar conta. E se você gasta mais do que arrecada, você quebra, você vai à falência. E olha só as notícias que a gente encontra hoje. Dilma afirma que CPMF é a melhor solução disponível para a economia. O governo teve um déficit de 15 bilhões em 2015 no ajuste fiscal. E o governo já oficializa um déficit de quase 100 bilhões para esse ano. Isso mesmo. O Brasil teve um prejuízo de 115 bilhões no ano passado e já adiantou que para esse ano o prejuízo, já até há pouco tempo, seria de 100 bilhões. O prejuízo é muito maior agora. É isso que acontece quando uma instituição gasta mais do que arrecada. Então o jeito é aumentar os impostos. O jeito é pedir dinheiro emprestado, e eu já vou te explicar o que o governo está fazendo. Nós estamos vivendo um momento muito parecido com a década dos anos 80. Veja o que disse o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Ele comparou o momento atual da economia com a crise que o país viveu no início da década de 80. Naquela época, o Brasil acabou decretando uma moratória da dívida externa que só foi desfeita em 1993. E sabe o que aconteceu? Uma das maiores crises que esse país já viveu. Um aumento absurdo dos preços, um aumento absurdo dos juros, um aumento absurdo dos impostos. Foi isso que aconteceu. Dá uma olhada nesses vídeos raros que eu encontrei na internet. Agora lançaram os carros populares por um preço mais barato. Tá certo que eles não têm luxo, sofisticação, mas também por esse preço você queria o quê? Um Volkswagen? Com o Bill, pelo preço de um carro popular, você leva um Volkswagen. Aqui na liquidação Jumbo Eletro, todo mundo está aproveitando esta oferta. Congelador Prostóximo 260 litros de 980 mil por 839 mil à vista. Conjunto modulado 3 estrelas Chenil 7 peças de 554 por 450 mil à vista. Conjunto 3 em 1 National 7070 com caixas de 1.350 mil por 1.249 mil à vista. Atenção para as ofertas de qualidade real. Margarina Doriana 500 gramas 42.900. Leite longa vida LG 1 litro 29.900. Coca-Cola ou Pepsi Cola 1 litro e 25 sem casco 19.800. Bombons especialidades Nestlé 400 gramas 99. Papel higiênico Camélia com 4 24.900. Real, o seu super de todos os dias.
Parece brincadeira, mas é de chorar, meu amigo. Foi isso que fizeram com o país na década de 80. Do fim do regime militar em 85 até 94, foram 6 planos para tentar segurar a inflação. Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 2. A inflação em 1993 chegou ao absurdo de 2.477%. Para você ter uma ideia, em janeiro de 1993, você tinha um poder de compra para comprar esse carrinho aqui de mercadorias. E em dezembro do mesmo ano, para comprar esse carrinho, você teria que desembolsar 2.477 cruzados. Um absurdo! Como é que deixaram isso acontecer em um ano? E aí apareceu o Plano Real. Mas o que fez o Real funcionar quando todos os outros falharam? A explicação está na visão que se tinha das causas da inflação nas tentativas anteriores. Na maioria das vezes, tentava-se congelar os preços, os salários, o dólar, achando que somente isso resolveria. Achava-se que pedir dinheiro emprestado era a solução. E achava-se que imprimir moeda resolveria o problema. E aí o que aconteceu? O caos completo. Gustavo Franco, ex-presidente do Brasil, disse o seguinte: estados e municípios não se pagavam entre si, não pagavam a União, era um caos. E isso se estendia aos bancos estaduais, às teleestaduais, às empresas de distribuidoras de energia estaduais e geradoras que não pagavam o sistema elétrico federal. Tudo quebrado, tudo um caos completo. E você sabe qual foi uma das razões do sucesso do Plano Real? Preste atenção na notícia vinculada no Jornal Nacional daquele ano. O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. Primeiro vem o ajuste fiscal, um corte de 22 bilhões de dólares no orçamento, ou 5 trilhões e meio de cruzeiros reais. Junto com ele, o governo quer que o Congresso crie um fundo de emergência, reservando 15% de todos os impostos para pagar programas sociais. Só para você ter uma ideia do ajuste fiscal, aproximadamente 20 mil funcionários foram demitidos pelo governo federal. Pela primeira vez, o Brasil aprendeu que aumentar impostos não era a solução. E um dos conceitos que eles levaram em conta é um conceito que todo economista conhece: a curva de Laffer. A curva de Laffer mostra 2 coisas muito importantes: a relação entre a tributação do governo e a sua arrecadação. Temos aqui essa linha da tributação, 0% aqui e 100% aqui de arrecadação. Se um governo tributar 0%, a arrecadação será também de 0, ok? Agora, se um governo tributar 5%, ele receberá uma arrecadação referente a esses 5%, certo? Agora, se ele dobrar essa tributação, é lógico que a sua arrecadação também provavelmente irá dobrar. A grande pergunta é: até quando um governo pode continuar subindo a tributação e continuar também subindo sua arrecadação? É lógico que se esse governo tiver uma tributação de 100%, ele jamais terá condições de obter qualquer arrecadação, pois ninguém sobreviverá a uma tributação dessas. Foi aí que Arthur Laffer, um economista americano, descobriu em que ponto uma tributação torna-se tão pesada que a arrecadação começa a cair. Qual o ponto dessa escala, apesar dos aumentos, uma tributação deixa de ser eficiente para um governo? Essa discussão perdurou muito tempo entre os economistas, mas depois de testada em muitos países, os maiores economistas do mundo concordam que a taxa onde isso começa a acontecer é em 33%. Passando de 33%, a arrecadação começa a cair. Se os governos respeitassem a curva de Laffer, ao invés de aumentar ainda mais a carga tributária, eles estariam diminuindo ela, pois de acordo com essa curva, chega a um ponto onde uma carga tributária maior resulta em uma arrecadação cada vez menor.
já que a sonegação aumenta e as empresas simplesmente quebram. Acompanhe comigo agora 3 exemplos que aumentar impostos não é a solução para resolver uma crise. Em 1929, o governo americano passou por uma crise terrível. Então o governo resolveu aumentar os impostos, que passou de 13,5% para 19,8%. E o que aconteceu? A arrecadação caiu absurdamente. Entendendo a curva de Laffer, Reagan fez algo diferente. Em 1980, ele resolveu diminuir os impostos. E sabe o que aconteceu? A arrecadação aumentou incrivelmente. O nosso vizinho Paraguai resolveu também fazer a mesma coisa. Em 2006, baixou os impostos. E sabe o que aconteceu? O país começou a crescer assustadoramente. Em 2013, o Paraguai experimentou o 3º maior crescimento do mundo. 3 exemplos para que a gente possa aprender, e principalmente com o nosso vizinho que já passou à nossa frente. E você sabia que o Brasil tem a maior carga tributária da América Latina? O Brasil foi o único país da região que arrecadou mais do que as nações ricas em 2013, em termos percentuais, quando a carga tributária abocanhou 35,7% do PIB. O nosso país já ultrapassou a curva de Laffer. Como o governo não acredita nisso, o governo também crê em outra coisa: o aumento dos juros. Exatamente. O Brasil continua com a maior taxa de juros reais do mundo. Os Estados Unidos aumentaram pela primeira vez a taxa deles em 2006 apenas, 0,25%. Veja nessa tabelinha aqui, que você pode baixar na internet, que o Brasil e a África do Sul são os únicos países no mundo que estão aumentando os impostos. A tendência mundial é baixar os impostos. Mas por que o governo federal crê nisso? Ele acredita que aumentando os juros é a única maneira dele dominar, dele parar a inflação. Mas, novamente, ele está enganado. A inflação refere, segundo a Wikipédia, a um aumento no suprimento de dinheiro e a expansão monetária, que é a causa do aumento de preços. A inflação acontece quando o governo coloca dinheiro no mercado. Quanto mais dinheiro, quanto mais o governo imprime dinheiro, quanto mais o governo pede dinheiro emprestado para colocar dinheiro no mercado, a inflação só aumenta. E sabe o que acontece? Naquele exemplo lá do Flamengo que eu passei aqui para você, como o governo está precisando de dinheiro para pagar as suas despesas, ele já aumentou os impostos, agora ele começa a pedir dinheiro emprestado e também começa a imprimir dinheiro. Mas esse dinheiro emprestado, uma hora ele terá que pagar. E para pagar, o que ele faz? Ele imprime dinheiro para pagar essa despesa. E o governo já começou a pedir dinheiro emprestado para o próprio brasileiro. Acompanhe comigo agora um vídeo que eu encontrei no YouTube, onde o governo pede dinheiro emprestado para a população. Veja comigo. Olá! Hoje eu estou aqui para anunciar uma novidade para você, pequeno e médio investidor. Sabia que você tem uma opção segura e bastante rentável de investimento? É o Tesouro Direto, com títulos garantidos pelo governo federal e com um dos custos mais baixos do mercado. Se você dedicar um pouco mais de tempo entendendo os títulos, no longo prazo terá um bom retorno financeiro. O Tesouro Direto oferece aos pequenos e médios investidores oportunidades de ganhos que antes apenas os grandes investidores tinham acesso. O governo está pedindo dinheiro emprestado para você e está pagando com juro altíssimo para motivar as pessoas, ao invés de colocarem dinheiro na poupança, emprestarem para o governo. Veja só, o governo aumenta os juros para pagar para você. E como eu lhe falei, um dia essa conta chega e o governo precisa pagar essa conta. E o que ele faz? Ele aumenta os impostos, ele pede dinheiro emprestado, ele imprime moeda, enfim. Ele precisa dar um jeito porque a despesa que o governo criou é absurdamente alta. Mas por que a despesa do governo federal é tão alta? Bom, o governo precisa se reeleger. Eu preciso que você preste atenção nisso. Todo governo que procura se reeleger, ele acaba tendo
que fazer alguns acordos. Ele precisa dar alguns empregos. E isso aumenta a despesa do país. Ele precisa se reeleger, ele precisa fazer aí alguns acordos que farão com que a despesa aumente. Então, o governo, ele vai ter que pagar essa despesa. E para ele se reeleger, ele precisa ganhar a sua confiança, ele precisa ganhar a confiança do povo. E sabe o que ele faz agora? Primeiro ele pede dinheiro emprestado para você e te paga com um juro excepcional. Agora, para se reeleger, ele começa a emprestar dinheiro para você com um juro muito baixo. O governo faz de tudo. Isso só vai aumentar a despesa do país. Veja também nesses vídeos aqui agora o que o governo faz para poder se reeleger. O programa Caixa Melhor Crédito promoveu uma redução drástica nas taxas de juros. Olha só esses exemplos. Redução da taxa de juros do cheque especial de 59%. Crédito consignado a partir de 0,84% ao mês. Quem tem... O Banco do Brasil tem uma grande novidade. A redução nas taxas de juros em diversas linhas de crédito. Para quem é correntista e para quem não é correntista do banco. Isso é ser bom para todos. E sabe qual é o problema, meu amigo? O problema é que um dia essa conta vem. E sabe o que acontece? Vai acontecer o que talvez você já ouviu falar como bolha. Uma hora isso explode. Porque na realidade, o governo não está criando riquezas. Não existe riqueza, o governo não está mais rico. O governo federal coloca dinheiro, mas ele não está mais rico. As pessoas estão comprando, financiando e pedindo dinheiro emprestado para comprar alguma coisa. E esse dinheiro que as pessoas estão comprando não é riquezas que elas acumularam, é dinheiro emprestado que elas pegaram para poder comprar algo. As pessoas estão andando com carros, estão com apartamentos caríssimos, mas esses apartamentos, esses carros e esses financiamentos que fizeram não foi de riquezas acumuladas, foi dinheiro que entrou no mercado, mas um dinheiro que precisa ser pago. A mesma coisa o governo está fazendo. O governo, para se reeleger, o governo, para se manter no controle, para continuar na situação, ele faz isso. Ele cria dinheiro, ele injeta dinheiro, mas um dinheiro que ele não tem. E aí acontece as bolhas. Aquilo tudo uma hora vai estourar, uma hora vai explodir. E como o governo não produz riqueza, o que ele precisa fazer então? Aí ele faz a pior coisa que ele poderia fazer. Imprimir dinheiro. Ele tem esse poder. Então ele imprime dinheiro. E acontece então aqui um efeito chamado Cantillon. O efeito Cantillon é causado pelo excesso de dinheiro no mercado, que consecutivamente causa a superdesvalorização da moeda, que consecutivamente causa um aumento incrível dos preços e consecutivamente a hiperinflação. Vale a pena lembrar o que é inflação, segundo o que a gente vê na Wikipédia. Inflação refere-se a um aumento no suprimento de dinheiro e a expansão monetária, que é a causa do aumento de preços. É fácil de entender. Se tem mais dinheiro no mercado, então eu vou aumentar o preço. Aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço dos apartamentos, aumenta o preço de tudo, porque tem mais dinheiro no mercado. Para você entender o que é efeito Cantillon, eu separei inclusive um trechinho de um desenho animado da Disney que explica isso numa historinha muito bacana sobre o que aconteceu dentro da sociedade ali quando muito dinheiro foi injetado no mercado. Dá uma olhadinha comigo. Nesse episódio muito interessante, o professor Pardal inventa uma máquina que consegue duplicar qualquer coisa. Ah, não. É uma máquina que duplica qualquer coisa. Qualquer coisa! Mas o problema é que essa máquina acaba caindo em mãos erradas e a pessoa começa a duplicar dinheiro. Parece uma ideia incrível, mas por que isso não vai dar certo? Não, não me digam que vocês andaram gastando dinheiro duplicado. Claro! O que é de errado? Essa interessante historinha nos mostra que duplicar dinheiro só trará estrago à sociedade, porque aumentará os preços, causará uma hiperinflação, o dinheiro vai se desvalorizar e o efeito Cantillon mais uma vez entrando em ação. Se continuar duplicando, poderá estragar a economia. Eu não entendi. Nem eu. O que é de errado em se ter muito dinheiro? O senhor tem?
Não vem. Se todo mundo tiver, ele perde o valor. Os preços vão aumentar. Então todo mundo vai ter que possuir mais e mais dinheiro. Aí será o caos. Ah, não se preocupe, senhor Patinhas. Eu acho que ainda dá tempo de pegar o dinheiro duplicado antes que ele se espalhe por aí. Extra, extra! Avalanche de dinheiro em terra Patolândia. Os preços estão subindo, leia sobre isso. Só 200 pratas, cada jornal extra! Limpem os sapatos, meninos. Eu não quero que tragam mais dinheiro pra casa de novo. Gente, parece brincadeira, mas não é. Até o desenho animado está ensinando para nós como deveria se fazer. E se isso continuar, pode acontecer de verdade. E foi o que aconteceu na Alemanha pós-guerra. Dá uma olhada aqui, o que aconteceu com o marco alemão. O dinheiro perdeu seu valor, as crianças brincavam com dinheiro como se brincasse com pedaços de madeira. Dinheiro sendo varrido como lixo no chão. Dinheiro sendo usado para acender uma lareira. Dinheiro sendo usado para brincar como pipa. E o efeito Cantillon aconteceu recentemente no Zimbábue. As pessoas carregavam dinheiro em carrinho de mão para poder comprar comida. Crianças brincavam andando com dinheiro nas ruas e ninguém era assaltado porque o dinheiro perdeu o seu valor. Veja agora a lista de países que passaram por períodos hiperinflacionários. Veja só, Brasil de 86 a 94, o Zimbábue de 2004 a 2009, até os Estados Unidos passaram por períodos também de hiperinflação. Todos eles aprenderam, mas será que o Brasil aprendeu com isso? Por isso é muito importante nós lembrarmos e aprendermos com o passado, para não repetirmos os mesmos erros. Não é assim que é a vida? Mas será que o Brasil aprendeu? Será que os nossos políticos aprenderam? E será que nós aprendemos? Veja agora a situação do nosso país no momento. De acordo com os preços pesquisados pelo Instituto de Economia Agrícola, em janeiro de 2015 foi possível comprar os seguintes itens: 1 kg de carne bovina, 2 kg de pão francês, 6 litros de leite tipo B, 7 kg de arroz e 4 kg de feijão, totalizando 20 kg de alimento. E aí, tá curioso para ver o que dava para comprar em 1994? Então, vamos lá. Em julho de 94, era possível comprar 5 kg de carne bovina, 16 kg de pão francês, 30 litros de leite tipo B, 30 kg de arroz e 15 kg de feijão, totalizando quase 100 kg de alimento. Pois é, ficou até difícil de colocar tudo na tela. O problema é que isso não acaba porque o governo ele precisa se reeleger e nós colocamos ele lá. O problema é que aí vem mais uma eleição e o governo precisa se manter. E então o que o governo faz? Ele coloca mais dinheiro no mercado, ele faz um agradinho para o povo e ele faz mais uma vez novos acordos e mais gastos no governo para manter esses acordos. Veja essas notícias. A agência estatal paga até 39 mil a empregados na campanha de Dilma de jornal. Nem 39 ministérios podem ser suficientes para acalmar os aliados. Governo, mais uma vez eu já lhe falei, oficializa um déficit de quase 100 bilhões para esse ano. A dívida pública avança 2,5 em fevereiro para 2,81 trilhões. E sabe o que significa essa dívida? Preste atenção no que eu vou lhe falar. Se pudéssemos dividir essa dívida com cada cidadão brasileiro acima de 10 anos de idade, nós acordaríamos amanhã com uma dívida pessoal de R$ 13.650 cada um de nós. Uma dívida de R$ 13.650. Você sabe o que é isso? Dá para ter uma ideia agora do tamanho do rombo que é essa dívida? E é por isso que nós estamos vivendo algo muito parecido com aquilo que nós já vivemos no passado. E nós precisamos aprender com isso. Estamos voltando a um ciclo que já aconteceu conosco. E nós precisamos aprender a como sobreviver no meio desse caos. Se entendermos o passado, nós estaremos mais preparados para o presente e para o futuro. Veja mais algumas semelhanças com a década de 80. Com o petróleo em baixa, por que o preço da gasolina não cai no Brasil? PIB no Brasil terá o segundo pior desempenho no mundo em 2016.
indústria brasileira é uma das que mais perderam competitividade em 10 anos. Precisamos aprender. O que nós devemos fazer? Primeiramente, a gente deve tomar cuidado em reeleger governos por muitos anos, por muito tempo. Nós precisamos tomar cuidado porque nós precisamos aprender com os nossos erros do passado. Segundo, meu amigo, nós precisamos mudar nossas atitudes hoje com o que a gente aprendeu com o passado. Se você viveu na década de 80 essa crise que eu recordei para você agora, e você sofreu e perdeu dinheiro, como você vai agir hoje? Uma pergunta que eu te faço. 2016 será pior ou melhor que 2015? Os próximos 5 anos serão melhores ou piores que os últimos 5 anos? O que você me diz? Deixa eu te dizer uma coisa. 2016 não vai ser pior nem melhor que 2015. Os próximos 5 anos não serão melhores nem piores que os últimos 5 anos. Desde Adão e Eva, o mundo sempre foi assim. Ele teve momentos altos e momentos baixos. A tua vida é assim, a minha vida é assim. Em 2015 eu tive momentos bacanas e momentos ruins. E assim é feita a nossa vida, com momentos altos e momentos baixos. A vida não muda. Mas o que é que deve mudar então? Deve mudar a tua atitude, a minha atitude. A crise é cíclica, as crises vão e vêm. Nações vieram a existir e nações deixaram de existir. Todos terão momentos ruins e momentos bons em suas vidas, em qualquer área de sua vida. Mas o que é que deve mudar então? A minha atitude e a sua atitude. Eu gosto muito do exemplo do barco a velas. O que é que movimenta o barco a velas? Vento, certo? Isso. É o vento que movimenta o barco a velas. Suponhamos que estamos numa competição, eu e você. E o vento que vem pela direita nos empurra para a frente. Eu preparo as velas do meu barco e aproveito esse vento que vem pela direita. E o vento vai me levando. E eu estou passando na frente dos meus adversários. De repente, esse vento para de soprar. Então eu começo a reclamar. Algumas pessoas ao meu lado também reclamam. E todos começamos a reclamar. Por que o vento parou? Que vida! Sabia! Eu sou um azarado! E de repente eu olho para o lado, algumas pessoas começam a remar. Alguns com os braços, com as mãos. Outros conseguem uns remos e começam a remar. E de repente, o vento que havia parado começa agora a soprar pela esquerda. E aí eu fico desesperado. Não bastava o vento que parou, agora ele sopra pela esquerda, está me colocando para trás. O que é que eu devo fazer? A vida é assim, ora tem vento, ora não tem. Ora o vento vem pela direita, ora o vento vem pela esquerda. Mas o que é que eu devo fazer? Eu devo fazer alguma coisa diferente. Eu olho para o lado, o que eu vejo? As pessoas mudando as velas do barco e aproveitando agora o vento que vem pela esquerda. E esse vento começa a levá-las em direção aos seus objetivos. Nós precisamos mudar as velas do nosso barco. Precisamos criar, fazer algo diferente, inovar. Não podemos ficar parados. A gente não pode cruzar os braços e ficar se enfiar dentro de um quarto escuro e lamber nossas próprias feridas. Nós precisamos, no meio da dificuldade, no meio da crise, inovar, fazer algo melhor, fazer diferença. Porque tem muita gente com seu barco à vela parado, cruzando os braços e desistindo e reclamando. Levante-se, movimente as velas do seu barco e faça algo diferente. Aproveite agora o vento contrário, ok? Esse é apenas um pequeno trecho de uma palestra onde eu dou dicas extraordinárias, dicas fantásticas. Essa é uma delas, a do barco a velas, para você aproveitar a crise atual. Essa crise, meu amigo, é uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro. Não sei se você sabe, mas está havendo uma grande transferência de riquezas no momento da crise. Para finalizar, dá uma olhada nessas notícias. Crise financeira dobrou o número de bilionários no mundo, diz Oxfam.
A CNBC também divulgou a mesma notícia. Tem pessoas aproveitando esse momento. Sabe por quê? Porque tem muita gente, talvez alguns que estão me ouvindo agora, que estão querendo desistir. Não desista. Levante-se, faça diferente. E para finalizar, eu quero dizer uma frase que eu gosto muito, que eu chamo de a fórmula da ação. A vida é 10% das coisas que nos acontecem e 90% daquilo que a gente faz com essas coisas. Eu vou repetir para você. A vida é 10% de tudo aquilo que nos acontece. Bateu o carro é 10%. Está doente é 10%. Ficou desempregado é 10%. Quebrou é 10%. O 90% é o que você faz com esses 10%. Então, levante-se. Bora lá fazer os teus 90%. Um forte abraço. Espero que eu tenha lhe ajudado. Preste muita atenção no que está acontecendo. E até o próximo vídeo. Tchau!